Olá, amigos, irmãos da Casa Esperança, casa que nos é tão cara ao coração, que ajuda tanta gente e que temos a honra de todos os meses estar presente para desenvolvermos juntos reflexões. Nesta oportunidade não é possível a presença física em função do momento difícil que vivemos, a pandemia que assola o planeta, mas o fazemos de forma virtual, com muito amor e carinho. Espero que vocês possam aproveitar e desenvolver algumas reflexões no nosso estudo de hoje. Que a paz de Jesus esteja com vocês todos, que Deus os abençoe e obrigado. Que está no Evangelho de Lucas. A propósito, pródigo significa aquele que gasta em excesso, esbanjador. Então relata Lucas que certa vez, entrando Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, aproximaram-se de Jesus publicanos e pecadores para ouvi-lo. Indulgente, Jesus a ninguém repelia. E deu ensejo, observando, algumas pessoas que estavam presentes ficaram assim escandalizadas, não é? E murmurando diziam: olhem como este homem acolhe os pecadores, até come com eles. O preconceito, não é? E Jesus, naquela oportunidade, respondendo a essas críticas, proferiu 3 parábolas. Nessas 3 parábolas, Jesus salienta a infinita bondade de Deus para recuperar aqueles que se perdem. As parábolas proferidas naquela noite foram a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a do filho pródigo, que será objeto do nosso estudo de hoje. É muito tocante e fala diretamente à alma e ao coração. E ela diz assim a parábola: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu a herança entre eles, entre os 2 filhos. Alguns dias depois, ajuntando todos os seus haveres, os seus bens, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou toda a sua herança numa vida devassa. Gastou tudo. Em seguida, aquela região para onde foi, o filho mais novo, foi tomada por uma grande fome e ele passou a sofrer muitas privações. Foi então empregar-se, estava passando por muitas dificuldades, foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para os campos cuidar dos porcos. Sua fome era tanta que ele desejava poder as cascas que eram dadas aos porcos, mas nem isso ninguém lhes dava. Ninguém lhe dava, melhor dizendo. Nessa situação, a certa altura, diz a parábola, e caindo em si, registrem, meus irmãos, esse caindo em si. Caindo em si, ele disse para si mesmo: quantos servos de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Ele pensou: poxa vida, eu aqui nessa situação, passando uma fome danada, eu vou tentar ser um empregado de meu pai. Pelo menos eu estarei numa condição muito melhor. Partiu então, ele foi ao encontro do pai. Ele vinha chegando, estava longe ainda quando o pai o viu. E encheu-se de compaixão, correu ao encontro do filho, abraçou-o, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado de teu filho.
E o pai imediatamente disse aos servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Coloquem-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, pois este meu filho, que estava morto, tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festa, uma alegria, pelo retorno do filho pródigo. O filho mais velho estava no campo, estava trabalhando. Quando voltava para casa, quando se aproximou, ouviu músicas, danças. Chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E este lhe falou: é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Nesse instante, meus amigos, o filho mais velho ficou com muita raiva, inclusive recusando-se a entrar. O pai, sabendo disso, foi até ele e suplicou-lhe para que entrasse. E ele respondeu ao pai: Pai, há tantos anos eu te sirvo, jamais transgredi um só dos teus mandamentos e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio este teu filho, ele não falou nem meu irmão, né? Falou, veio este teu filho que devorou os teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado? E o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Essa é a parábola, meus amigos. Eu faço um convite agora para que cada um de nós, cada um de vocês, faça uma reflexão, fazendo intimamente a seguinte pergunta: se você estivesse no lugar do filho mais velho, como reagiria? Você reagiria igual a ele? Ou ficaria muito feliz pelo retorno do irmão mais novo, iria lá abraçá-lo também? Como você reagiria? Confesso que muito provavelmente eu agiria igual ele fez. E vocês estão aí com a resposta. Vez ou outra já abordei essa parábola em algumas casas espíritas e, em geral, as pessoas admitem que agiriam como o filho mais velho. É uma reação comum entre nós. Vamos analisar a parábola juntos, então. Na parábola, o pai representa Deus. Os filhos, os dois filhos, a humanidade, os homens. Sobre o filho mais novo, note bem, o filho mais novo, o Espírito Vinícius, no livro Na Seara do Mestre, diz o seguinte, que ele concentra-se, o filho mais novo, na satisfação dos sentidos. Esse mais jovem representa aqueles de nós que se entregam aos prazeres inferiores, aos vícios, aos desregramentos. Porém, diz Vinícius, que ele reconhece-se o único culpado por sua desventura. Lembremos que na situação deplorável em que ele se colocou, foi consequência do seu livre-arbítrio. Ele foi o único responsável pela situação que chegou. Como ocorre conosco, seja uma situação boa ou não, cada um colhe o que planta, não é? Se não nesta vida, em outras vidas. E Vinícius diz também, espontaneamente, quando caiu em si, ele tomou a resolução de emendar-se. É fraco, é verdade,
mas não tem desamor nem maldade. E o filho mais velho? Vinícius, também no mesmo livro, diz: é egoísta, invejoso, ciumento, tem despeito e cobiça. Complicou para nós, né? Mostra aridez e secura da alma. Entristece-se, note bem, hein? Entristece-se com a felicidade alheia. Caibar Schutel, o grande Caibar Schutel, sobre o filho mais velho, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, diz que o filho mais velho enterrou seus talentos, cheio de egoísmo e de avareza. Ficou ele não só com os bens que recebeu, lembrem vocês que ele recebeu metade da herança. Ficou não só com os bens que recebeu, como também com as más paixões. Também sobre o filho mais velho, Alírio Cerqueira Filho, no livro Parábolas Terapêuticas, diz o seguinte: parece dedicado, mas não é. É bonzinho, mas sua comunhão com o Pai não é espontânea. Tem uma pseudo-superioridade, ele se acha melhor. Desejava, no fundo, fazer o que o irmão fez, mas não teve coragem, reprimiu-se. Projeta sua indignidade nos outros. Ficou ruim a coisa, hein, para o filho mais velho. O fato é que, após algumas reflexões, num segundo momento, o filho pródigo, o filho mais novo, acaba atraindo a nossa simpatia. Pois ele foi sincero, humilde e reconheceu seus erros, coisa rara, não é? As suas falhas não foram assim tão graves. Elas indicam fraqueza, mas não maldade. Ele fez mal, sim, é verdade, mas só a si mesmo. Em geral, é o que temos feito todos nós com a nossa jornada evolutiva. É comum a gente se deixar seduzir pelos prazeres imediatistas, pelas conquistas materiais, não é? Já o outro, o filho mais velho, com sua aparente santidade, não é? Na verdade, mostrou-se egoísta. Ostenta aparentes virtudes, não se alegra com a volta do irmão, contesta o pai. Queria a herança só para si, é mesquinho, bem como queria monopolizar a convivência com o pai. Exclusivismo, não é? Além de questionar o afeto demonstrado pelo pai, o que demonstra inveja, ciúmes, demonstrou também a ausência de piedade, de caridade. A inveja é complicado, né, amigos? Dentre os chamados pecados capitais, vez ou outra a gente encontra alguém que com dignidade reconhece alguns dos seus defeitos, das suas imperfeições. Digamos, tem gente que reconhece a gula, né? Eu como demais, eu sou exagerado, e reconhece uma ou outra imperfeição moral. Mas já viram alguém reconhecer que é invejoso? Não reconhece, né? Dizem até que tem a tal da inveja branca, né? Inventaram essa para dar uma minimizada. Inveja branca é boa, né? A parábola, essa linda parábola, poderia chamar-se a parábola do filho pródigo e do egoísta. O seu enredo destaca dois personagens. Os filhos, que, como dissemos, representam a humanidade. Encarnam duas das mais comuns imperfeições humanas. Um é perdulário, usa mal os bens. O outro é egoísta, portanto, um pecador ainda maior. Como a gente disse, vamos fazer uma ponte rapidamente entre algumas passagens da parábola e as leis morais contidas na terceira parte do Livro dos Espíritos. A certa altura, quando uma jovem diz assim: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre os filhos. Alguns dias depois, ajuntando seus haveres,
o filho mais jovem partiu para uma região longínqua. Na questão 843, que está na Lei da Liberdade, falando do livre-arbítrio, Kardec perguntou assim: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a espiritualidade superior, a equipe do Espírito Verdade, responde: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de fazer. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Claro, né? Não haveria mérito. Se fôssemos sem o livre-arbítrio, seríamos marionetes. Em seguida, tem lá assim, na parábola: dissipou sua herança numa vida devassa. Na questão 712, na lei de conservação, Kardec perguntou assim: com que finalidade Deus pôs atrativos? Para que Deus colocou atrativos no gozo dos bens materiais? Olha que pergunta interessante. E eles respondem: para excitar ao homem ao cumprimento da sua missão e também para prová-lo pela tentação. Na questão seguinte, 712A, e aí Kardec fala assim: mas qual é o objetivo da tentação? Desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Adiante, na parábola temos: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar por grandes privações. Questão 815, na lei de igualdade, provas da riqueza, da miséria, Kardec perguntando: qual das duas provas é a mais perigosa para o homem? A desgraça ou a riqueza? E os espíritos respondem: tanto uma como outra o são. Perigosa. A miséria provoca queixas e lamentações. É muito comum a gente ver: mas por que eu passo por isso? Por que eu tenho tantas dificuldades e o outro não? Etc. e tal, né? Lamentações contra a previdência divina. E a riqueza leva a todo tipo de excesso. Meus amigos, saibam vocês que a riqueza material e a beleza física são duas das provas mais difíceis de serem superadas. A beleza física, porque excita a vaidade, se achar melhor que os outros, etc. E a riqueza também. A riqueza promove um distanciamento de Deus quando mal usada. Então, a beleza e a riqueza são provas muito difíceis. Graças a Deus, eu estou livre das duas. Adiante na parábola tem lá aquele trecho: e caindo em si, disse, questão 621, onde está gravada a lei de Deus? E a resposta objetiva dos espíritos superiores: na consciência. Dessa parábola, eu me encanto com muitas passagens, mas essa em particular, caindo em si, é brilhante. É um momento muito especial. Todos vocês, estudantes da doutrina espírita, já ouviram falar da reforma íntima. Estamos aqui para nos melhorarmos. A principal, praticamente a única razão de termos encarnado é nos melhorar. Ou seja, retornar ao plano espiritual melhor do que aqui chegamos. É para isso que a gente encarnou. Passar por provas, por expiações, por situações, superá-las e nos melhorarmos. Agora, considero que o cair em si é a parte vital, mais importante para a reforma íntima. Porque aquele que não reconhece seus erros, suas imperfeições, seus defeitos, ele não tem por que mudar. Verdade ou não? A maioria de nós acha que sempre estamos certos, o errado é o outro. Então, se eu estou certo, por que mudar? E o legal é o cair em si. É o momento em que você, com humildade, com honestidade,
com sinceridade consigo mesmo, você percebe o erro, o engano, cai em si. É o primeiro passo da mudança. Sem ele, não há mudança. Continuando nessa ponte, parábola com o Livro dos Espíritos. Vou-me embora procurar o meu Pai. Lei de Adoração, questão 650. A consciência de sua fraqueza, diziam os Espíritos, a consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Conhecemos o ensino evangélico quando Jesus diz: ajuda-te e o céu te ajudará. A parábola diz: seu pai estava pronto para recebê-lo. Mas, meus amigos, teve que partir dele, do filho pródigo, o reencontro com o pai. Ele tinha que fazer a parte dele. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ele foi ao encontro do pai e aí foi bem recebido, mas teve que partir dele. No livro Confissões, de Santo Agostinho, o grande filósofo, ele imagina, lá no livro Confissões, ele, Agostinho, tendo um diálogo com Deus, no qual Deus lhe fala assim: Agostinho, eu te criei sem ti, mas não posso te ajudar sem ti. Vou repetir. Agostinho, eu te criei sem ti. É claro, quando Deus nos criou, não existíamos. Eu te criei sem ti, mas eu não tenho como te ajudar sem ti. Façamos a nossa parte. Aquele que pede a Deus o perdão das suas faltas, não o obtém senão mudando de conduta. Faz sentido, não? Se você pede a Deus o perdão dos seus erros, mude. Aquela conduta que levou ao erro, você tem que mudar. E assim você será perdoado. Na verdade, não é Deus que perdoa, são as leis que perdoam, né? As boas ações, meus amigos, são as melhores preces. Os atos valem mais do que palavras. Ainda na parábola, então ele, o filho mais velho, ficou com muita raiva e não queria entrar. Questão 654. Deus prefere, notem bem, meus amigos, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade. Não da boca para fora, né? Não com coisas exteriores. E Kardec, comentando a questão 717, também da lei de conservação, diz assim: muitos há que da religião só tem a máscara. Aliás, o que nós temos ouvido falar e visto, máscara, né? Nesse momento de coronavírus, mas não é essa máscara. É a máscara de comportamento. E o Alírio Cerqueira Filho, que já citamos anteriormente, fala sobre as máscaras. Ele diz assim: aqueles que cultivam as máscaras estão sempre focados nos outros. É verdade, né? Sempre o outro. No que eles fazem, no que eles deixam de fazer, é o outro. Não olha para si. Freud, por exemplo, nos ensina a culpar nossos pais. Karl Marx, por outro lado, ensina a culparmos as classes dominantes. Enfim, o lance é sempre culpar o outro. Na verdade, a única pessoa que você pode realmente considerar responsável pelas suas dificuldades, sabe quem é? Você mesmo. Senão não seria justo. Na questão 918, falando das características do homem de bem, Kardec diz assim: o homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele também precisa da indulgência dos outros
e lembra Kardec das palavras de Jesus quando diz: atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Quem não, não é? O filho mais velho ficou com raiva, não queria entrar, demonstrando ciúmes, inveja, né? E na questão 913 da perfeição moral, Kardec pergunta assim para os espíritos superiores: dentre os vícios, os defeitos, dentre as imperfeições, qual se pode considerar o maior dos vícios, o maior dos defeitos? E eles respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. E completam: estudai todos os vícios, todas as imperfeições humanas. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Meus amigos, o egoísmo é o pai de todos os problemas, todos os defeitos, todas as imperfeições da humanidade. É o chefão, o egoísmo. O filho mais novo diz: pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Nós vamos pesquisar um pouquinho. A palavra pecado vem do grego hamartia. Desculpem a pronúncia. Desculpem, não é do grego, é hebraico. Hamartia, que significa errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Olha que legal. Então, meus amigos, não é que a gente peca, a gente erra o alvo, não é verdade? O filho foi até o extremo da miséria, tanto material como moral, mas teve uma nova oportunidade. Pois nenhum pai que ama condenaria um filho ao sofrimento eterno. Aquilo que se chama de inferno, não existe o sofrimento eterno. Essa ideia do inferno é inconcebível, incompatível com a justiça divina. A magnífica parábola indica que todas as almas serão salvas. Quando? Depende de cada um de nós. E para a gente concluir, lembremos Jesus quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o magnífico convite com o qual encerramos essa exposição, quando o Mestre diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. É lindo, né? Meus amigos queridos, obrigado pela paciência, que Deus os abençoe, cuidem-se, fiquem em casa sempre que possível, até que a gente passe por isso, e vai passar. Como diz Maria Santíssima Mãe de Jesus, tudo passa, isso também vai passar. Fique com Deus, obrigado pela paciência.